Beleza. Então, como eu falei com vocês, a gente vai fazer dessa forma aqui, tá? Vamos fazer a correção, iniciando a aula, né? Com a correção e, e dando sequência na continuação da matéria. Muito bem. Então, nós começamos o formulário aqui. E nossa primeira questão em relação à aula passada, espera aí que tá chegando gente aí, galera. Tá? É a seguinte, né? Por qual motivo os condutores elétricos conseguem movimentar a corrente elétrica através deles? Né? Então a pergunta quer saber qual que é o motivo, né, que faz com que os condutores elétricos movimentem a corrente elétrica. Qual o motivo? O que acontece que fazem com que a corrente elétrica se movimenta por eles? Aí, quem quiser pode abrir o microfone aí para responder a sua resposta. Ou pode usar o chat também, né, se não tiver o microfone. Lembrando o seguinte, peço a vocês para terem um caderno, né, porque eu não consigo pegar os formulários respondidos e devolver para cada um de vocês, para acompanhar a correção. Tá? Então, o que que vocês vão fazer para mim? Quando vocês responderem o formulário, vocês vão anotando no caderno as perguntas e as respostas, tá? Para chegar na correção, vocês conseguirem participar direitinho. Então, já anota aí. E também um material, né? Cada formulário, quando nós voltarmos às aulas presenciais, vocês vão ter no caderno todos os formulários aí preenchidos, anotados, tá? Então, já aproveita nesse aqui já, né? Anota a pergunta aí e a resposta, né? Para quem não teve, para quem não fez ou para quem fez e não anotou, beleza? Então é isso aí. Qual que é o motivo então? Quem consegue responder isso aí? Qual que é o motivo que os condutores elétricos conseguem movimentar a corrente elétrica sobre eles, através deles? Quem que lembra essa aí? Ou ninguém fez formulário? Olha, olha, gente. Vocês fizeram os formulários? Ninguém vai responder? A gente tem que ter a participação de todos, hein? Temos que ter a, o preenchimento dos formulários, né? Para o conhecimento de vocês. A gente tem que ter a participação aí, porque senão só a aula sem fazer o formulário, sem responder, né? Sem participar, é pior para vocês. Então, temos que ter essa participação para enriquecer mais o conhecimento de vocês, né? Ajuda em vocês absorverem mais. E aí, ninguém sabe, não? Diferença de potencial. O Danilo está respondendo aqui. Justamente, né? Justamente, né? A gente pode completar um pouquinho mais, mas o principal é isso, né? É a diferença de potencial. Ou seja, os condutores elétricos, eles contêm, né? Normalmente, uma grande quantidade de elétrons livres. Elétrons é a carga negativa, né? Então, por si próprio, os condutores elétricos, no caso o cobre, né, que é o principal, os metais, eles possuem uma quantidade de elétrons livres. Então, quando a corrente elétrica ela cai
no condutor, existe aquele desequilíbrio, né? Onde o positivo e o negativo equilibrado não se movimenta, né? A carga elétrica não se movimenta, ela fica paralisada, o átomo, né? O próton e o elétron equilibrado. Mas como ele já chega no condutor elétrico, e o condutor elétrico já tem elétrons livres, vai ocasionar o quê? Vai ocasionar o movimento daquela corrente elétrica, né? Então, devido a isso, devido à diferença do potencial, que vai ter maior quantidade de elétrons livres do que prótons, né? Que é o positivo. Vai ocasionar o quê? A mudança dos elétrons para outro átomo, né? E dessa forma se movimentam, eles não param de se movimentar. Aí ocorre essa movimentação, né? E aí nós temos quem? Temos a corrente elétrica, beleza? Então tá certinho aí a resposta aí do Danilo. Vamos para a segunda questão agora. A segunda questão perguntou para vocês qual que é a diferença entre condutor e isolador. Então nós temos materiais isoladores e temos materiais condutores. Bom dia. Pode falar. Bom dia. Bom dia, beleza? Nós temos essa questão aí agora. Qual que é a diferença, gente? Entre condutor e isoladores. Quem quer responder aí? Pode responder pelo chat, pode abrir o microfone e responder. Isso aí tá fácil, hein? Vamos lá, pessoal. O pessoal tá dormindo ainda, hein? Vamos acordar aí. O Danilo já respondeu uma já. Agora um próximo aí. São questões bem fáceis. Vamos lá, Bruno. Vai responder, Bruno? Vamos, gente. Qual que é a diferença entre condutor e isolador? Os condutores permitem a movimentação dos elétrons. Isso. E os isolantes dificultam essa movimentação da passagem da eletricidade. Isso, exatamente. Então, o condutor, por ter esses elétrons livres, aí eles conduzem, né, a corrente. E o isolador, por ter essa dificuldade que você falou, eles isolam a passagem da corrente. Exatamente. Beleza, gente? Certíssimo. Questão 2. Agora vamos para a questão 3. A questão 3 pergunta para vocês, isso aqui é fácil também, hein? Qual desses materiais abaixo são condutores de eletricidade? Então, nós temos alguns materiais aí, e alguns deles são condutores, outros não. O Danilo está respondendo aqui de novo. Ele colocou o aço, é um tipo de metal,
E o alumínio também, que é um tipo de metal. Tá? Tem mais algum condutor aqui? O resto são tudo materiais isolantes. Vidro, plástico, borracha e sucupira. Todo mundo concorda com essa resposta aí? Sim. Sim, né? São isolantes o restante. Beleza. É tranquilo também. Vamos para a questão número 4 agora. Qual que é a diferença entre fio elétrico e cabo elétrico? Qual que é a diferença entre fio elétrico e cabo elétrico? Falamos bastante disso na aula passada também, né? Vocês lembram bem? Temos a diferença física entre eles, né? E temos também a diferença de que forma que eles são utilizados, né? O João está respondendo aqui. Os fios são feitos de um único filamento, né? Isso. E os cabos são feitos por diversos. Isso. Essa é a diferença física, né? Então, o fio é um único filamento, né? Mais grosso. Ele não pode ser dobrado, né? E o cabo elétrico são feitos por diversos fiozinhos, né? É conjunto de fios pequenos, bem fininhos, aonde torna esse cabo bastante flexível, né? E, e a utilidade deles? O fio elétrico, ele é mais utilizado em quê? E o cabo elétrico em quê? Vocês lembram? O fio elétrico em residências, no caso, é construção civil, né? Nas tubulações de energia elétrica. Muito bem. Por ele não ser permitido dobrar, né? Ele ser mais rígido, então ele é utilizado mais internamente nas paredes, né? Esse é o fio elétrico. Então não vai ser utilizado por nós na nossa área, né? E o cabo elétrico são os componentes eletrônicos, né? No caso, componentes de computadores, né? Carregadores, fontes, cabos de ligar computador, notebook. Então, são cabos utilizados por nós, né? Inclusive, a fonte de alimentação, os cabinhos que vai para dentro do computador, são tudo cabos, né? Eles são flexíveis, ok? Eletrônicos, eletrodomésticos, né? No geral. Isso aí. O Jean que respondeu aí. A questão número 5 agora, a gente vai pular ela, vou deixar ela por último. Vamos para número 6. Número 6. Qual ou quais as letras que simbolizam a tensão elétrica que nós aprendemos na aula passada? Né? Simbolizam a unidade de medida, né? Que a tensão elétrica é uma grandeza elétrica e ela tem a sua unidade de medida. Tá? E temos uma letra que representa a sua unidade de medida. No caso, nós estudamos e pode ser uma ou até duas, né? Qual seria então? O Isaac respondeu, o Davi também. No caso seria a letra V, porque a unidade de medida é o volts, né?
mas também bastante utilizado como U também, né? Então, são as duas letras que representam a unidade de medida da tensão. Beleza? Aí, só para dar uma reforçada aí com vocês, a letra A representa quem? Vocês lembram? Alguém se lembra aí? A letra A representa qual unidade de medida de qual grandeza elétrica? Só para dar uma reforçada para a gente aí. Alternado? Não. É uma das grandezas que nós aprendemos. Nós aprendemos a qual até agora? Aprendemos a corrente elétrica, aprendemos a tensão elétrica, vamos aprender a resistência elétrica e vamos aprender a potência elétrica. O Jean respondeu que o A representa amperes. Muito bem. E os amperes é a unidade de medida de qual grandeza elétrica? Para tirar o 10 agora. O amperes é a unidade de medida da corrente elétrica, gente. Beleza? Isso aí. Então, o amperes é a unidade de medida da corrente elétrica. O R representa aquela que nós vamos aprender hoje, a resistência elétrica. Beleza? E a letra W representa a unidade de medida da potência, é o watts. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Aqui, ó. O número 7 é justamente o que nós acabamos de... Vai ficar fácil, né? Os amperes é a unidade de medida de qual delas abaixo? Esse aí tá fácil, né? Da corrente elétrica. Ok? Agora vamos voltar para o número 5. O número 5 eu deixei ela por último porque nós ficamos de fazer uma pesquisa, né? Para a gente conversar em sala de aula, né? No caso aí online. E só que assim, igual eu falei com vocês na aula passada, nós não temos a obrigação de entender a fundo esse assunto, porque é um assunto que envolve a elétrica, né? Então, engenharia elétrica, os eletricistas, né? Mas é bom a gente ter um certo conhecimento. É bom a gente ter um certo conhecimento do assunto, né? Por isso que eu abordei esse assunto, pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né? Então, falando em relação a cabos e fios elétricos, né? Que nós já sabemos a diferença entre os dois, falarmos sobre padrão de cores. E outro assunto é fase, neutro, terra. O que seriam esses assuntos? Ok? Então, iniciando, lá, o Jean até respondeu, então, ele fez a pesquisa, né? Padrão de cores: vermelho, preto e marrom, neutro. Não, peraí, alfase. Fase normalmente são das cores vermelho, preto e marrom. O neutro, normalmente na cor azul, branco, e o terra, amarelo com verde. Exatamente, muito bem. Então aí nós percebemos que existe uma padronização de cores, né? E isso todo eletricista tem que saber, né? Qualquer lugar que ele vai mexer onde tem eletricidade, energia elétrica, deve ser seguido esse padrão de cores como uma instrução, né? Apesar de que o eletricista também ele tem equipamentos que ele consegue fazer a medição e descobrir
o tipo do cabo que ele tem ali, o tipo do fio que ele tem ali, né? Mas a BNT, que é a empresa regulamentadora, né? A, a instituição regulamentadora tem como padrão, padronizado, né? Tem como padronizado essas cores aí que o Jean respondeu. O fase, como vocês podem ver, ele costuma ser as cores fortes, né? Que destacam, o vermelho, o preto, o marrom, e as cores mais menos predominantes, né? Como o azul, o branco, costuma ser o neutro, tá? E o terra sempre vai ser esse amarelo com verde, né? Ou só verde, tem alguns casos que são só verde, ou verde com aquela misturado com amarelo. Beleza? Agora o porquê disso. É outra parte da pesquisa. Quem que é o fase, quem que é o neutro e quem que é o terra, né? Quem fez essa pesquisa aí, quiser responder, ou até mesmo o Giana, que pelo jeito fez, com certeza. O que seria, então, o fase, quem seria o neutro e quem seria o terra, em relação à carga elétrica, à energia elétrica, né? Alguém quer responder? Ó, o Jean está respondendo aqui. Ó. O fase, ele tem como função levar energia para, no caso, para casa, né? O neutro é conhecido como retorno, ou seja, sem energia e terra para isolar. Isso aí. Então, vamos destacar, então. O fase, igual o Jean falou aí, ó, ele tem a função de levar energia. Então, normalmente, por padrão, né? As concessionárias de energia, no caso aqui de Minas Gerais, é a CEMIG. Eles costumam trabalhar com fase e o neutro, tá? O fase é o cabo, aquele que se destaca na cor, né? Ele é o cabo que traz a corrente elétrica, 110, 220. Lembrando que o 110 é uma nomenclatura, que na verdade é 127 volts, né? Então, o fase é o que traz a energia. Então, normalmente são dois cabos da CEMIG, né? O outro, o neutro, normalmente ele tem que ser zerado, mas ele funciona como se fosse um aterramento da CEMIG, porque ele está ligado ao padrão e o padrão ele está ligado à terra, né? Mas igual o Jean falou, ele é conhecido como retorno. Então, o fase, ele costuma ter qualquer retorno que tenha de energia, seja um pouquinho, ele volta no neutro. Então, se a gente acabar medindo o neutro, nós vamos perceber que tem uma pequena voltagem mesmo, uma pequena tensão, bem pequena no neutro, que é justamente algum retorno do fase, né? Para não dar curto-circuito, né? Para não dar nenhum problema. Então, o neutro ele acaba sendo como se fosse um aterramento da CEMIG, né? Da concessionária. É uma fuga de carga, né? É um cabo um fio que ajuda nessa questão. E costuma ser uma cor mais fraca, né? Uma cor que indica que ele é o neutro. Beleza?
E o terra sim, ele é utilizado só para aterramento, né? Aí, no caso, existem residências em que existe um projeto de aterramento, aonde normalmente existe uma haste, né, enterrada ao chão mesmo, diretamente. Tem uma metragem certa, não me lembro se é 4 metros, em torno disso. E a ponta da haste, ela vai interligar a fiação, né? Vai estar amarrada nessa haste e chega nas tomadas, por exemplo, né? Aí nós vamos ter o terceiro furo do meio, vai chegar nesses furos, certo? Aí nós temos as tomadas aterradas diretamente na terra, protege bem mais. E principalmente em empresas. Em empresas vocês vão ver essa questão de aterramento mais criterioso, seguindo essas normas aí. Existem normas também para aterramento, tá? Aonde você vai acessar questão de, não sei se é o ABNT mesmo, não tenho certeza se é o ABNT que tem essas normas de aterramento. E vai seguir os padrões, né? Quantidade de metros, quantidade de espessura da haste, os cabos que vão ser interligados, né? Tanto que vocês vêem um monte de prédios aí, de locais que tem aquela haste no alto, né? Que ele já é para raio, né? Mas é um tipo de aterramento também, para proteger de cima também, né? Questão de raios. Aí essa haste ela está no chão também. Então o raio diz que ele costuma procurar pontos mais altos, por isso que eles colocam aquela posição mais alta. Se o raio acertar, ele vai jogar aquela carga elétrica do raio para o chão, né? Então é isso. Isso aqui que nós temos aí o fase, o neutro e o terra. Ok? Alguém tem alguma dúvida aí? Na verdade, essa questão número 5 era uma pesquisa, tá, gente? Para a gente debater em sala de aula. Então, eu volto a falar com vocês. Peço que vocês participem mais, tá? E façam isso que eu falei com vocês. Pega um caderno e quando vocês forem responder os formulários, preencha o caderno com as perguntas e as respostas de vocês. Porque o formulário, ele vem para a gente consegue até corrigir, mas a gente não consegue retornar para vocês para a gente debater em sala de aula. Aí no caderno, vocês preenchendo o que vocês fizeram, a gente consegue debater em sala de aula, tá? E a partir de agora, toda aula, gerando um formulário, a gente corrige na próxima aula, tá bom? Então, eu vou começar a matéria nova agora e vai gerar um formulário que nós vamos fazer na próxima aula, tá bom? Então, encerramos esse formulário aqui, vou finalizar ele e puxar a continuação da nossa matéria aqui. Só um minutinho. Aqui. Beleza. Muito bem. Então, na aula passada, a gente começou com esse slide aqui, né? Nós falamos sobre os condutores elétricos, inclusive caiu perguntas a respeito, né, no formulário. Falamos sobre a tensão elétrica, também caiu questões dela. Falamos sobre a corrente elétrica, também caiu questões. Ok? E hoje a gente vai iniciar a resistência elétrica. Então, só um reforço aí. Vamos aprender hoje a terceira grandeza elétrica. Aprendemos a primeira e a segunda, que é a tensão elétrica e a corrente elétrica. Só para reforçar para vocês, tensão elétrica é a força, né? Então, nós sabemos que os condutores ocorrendo
a diferença de potencial, passa a existir a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela está fluindo lá no condutor. Junto com a corrente elétrica, nós podemos medir o quê? A tensão elétrica. Tensão elétrica é a força com que esses elétrons é empurrado. Isso aí é medido. Tá? Não vamos esquecer, tensão elétrica é a força com que os elétrons são empurrados. E a sua unidade medida é o volts. A corrente elétrica, ela está fluindo, está se movimentando devido à diferença de potencial. Mesma coisa que a tensão, todos os dois dependem da diferença de potencial. Só que a corrente é medido, a unidade medida é o ampere. Tá? E a corrente elétrica, ela é o quê? Ela é o fluxo de elétrons, ou seja, a intensidade, a quantidade de elétrons. Tensão é a força com que eles são empurrados e corrente elétrica é a quantidade, a intensidade, o fluxo que eles vão, que tem passando pelo condutor. Essa é a diferença dos dois. Só para a gente gravar bem aí. E a gente vai começar a falar agora sobre a resistência elétrica. Tá? Olha só. Aqui nós temos de cara, né? Qual que é o conceito da resistência elétrica. Aqui, ó. É a capacidade de um corpo se opor à passagem de corrente elétrica. Ok? Ou seja, corpo. Isso significa o quê? Significa, gente, que não é só o condutor, não. Tá? O nosso corpo, qualquer material, tá? Todo material, quando aplicada uma corrente elétrica, por natureza, ele tem uma resistência à corrente elétrica. Tá? Isso é natural. Ele tem a natureza de se opor à passagem da corrente elétrica. Então, nosso corpo mesmo, se a gente tomar uma carga de corrente elétrica, né, um choque, o que for, nosso corpo ele tem uma certa resistência de se opor àquela passagem. Lógico que não vai anular. O que vai anular são os isoladores. Tá? Agora, os que não isolam, vai permitir a passagem. Porém, ele vai ter o quê? Vai ter a resistência. Tá? Então, resistência elétrica, por natureza, é o que vai se opor à corrente, vai se opor à tensão elétrica, e vai ao contrário, vai tentar resistir. Beleza? Essa passagem. Isso é a resistência elétrica. É uma grandeza e pode ser medida. Beleza? Igual eu falei com vocês, isso muda de material para material, né? Cada um tem a sua característica, né? Uns facilitam, outros dificultam. Beleza? A passagem da corrente. Tá? E de forma, né, na prática, todo material, tudo, tá? Possui essa resistência elétrica, por menor que seja. Ok? Aí, continuando o conceito aqui, né? Nós temos, falando que a resistência, ela causa o efeito Joule. Tá? O que seria esse efeito Joule? Igual está falando aqui, ó. Parte da energia é perdida em forma de calor. Aí está explicado para vocês, quanto maior a resistência, maior a perda. Está explicado para vocês aí o porquê, né? Que muitas das vezes os cabos eles esquentam, né? Fios elétricos ou cabos elétricos esquentam. Você encosta nele lá e percebe um aquecimento. Então, o que significa? Isso aí é a resistência. Isso aí é o efeito Joule. Ou seja, aquele aquecimento que vocês estão percebendo, ali está ocorrendo uma grande perda de energia, tá? Em forma de calor, o chamado efeito Joule.
tá? Então, agora você sabe o que é o significado desse aquecimento. Aquele condutor, às vezes, ele está tendo uma grande perda, aí nós temos que saber o porquê, né? Se ele não está adequado para a quantidade de corrente que está passando, né? E acaba ocasionando essa perda. Porque às vezes a corrente ela está muito intensa, porém o material do condutor não é bom, ou ele não está em perfeitas condições, ou ele é muito fino e a intensidade da corrente que está vindo é grande, então ela não vai conseguir passar de uma vez, né? Ela vai ficar tipo acumulado, como se fosse um cano de água, né? É uma grande quantidade de água para passar num cano fino. Então pode ser isso, né? E aquela corrente fica acumulada ali e o condutor é fino para passar aquela corrente e ele vai, certamente esquentar muito. E como ele esquenta muito, o que vai ocasionar? O efeito Joule, a perda da energia. Então você vai ter uma grande perda em forma de calor. Tá? E isso aí é perfeito para ocasionar o quê? Desperdício, né? Com certeza. Porque aí se tiver, por exemplo, sendo cobrada essa corrente, né? Então vocês estão tendo um grande desperdício aí. Beleza? Entendidos? Eu vou encerrar esse link aqui. Falta um minuto para ele cair, né? Então, igual eu falei com vocês na hora passada, nossos links têm a duração de 40 minutos. Então, esse daqui já está acabando. E aí vai ter a conversão, né? Igual eu coloquei para gravar. Então, ele vai ser convertido. Ele vai ser convertido já preparado para gravação. E aí leva um tempinho para essa conversão. Aí assim que ele finalizar essa conversão, eu já envio lá no grupo um novo link, que eu vou renovar o link para mais 40 minutos. Tá? Então é um tempinho de uns 10 minutinhos aí que dá tempo de vocês tomar um cafezinho, uma aguinha e voltar. Ok? Até daqui a pouquinho então.